De repente, a maneira que a esposa ou a companheira se veste está expondo também o próprio marido. Será que é a maneira correta? Sou o evangelista Cláudio Augusto e quero falar nesta oportunidade sobre princípios. A palavra é princípios. Mas o que é princípio? Princípio são regras ou leis, fundamentos. Então há pessoas que carregam muito a sério, levam muito a sério a palavra princípio, que tem uma conduta, tem um caráter. E no casamento, sabemos muito bem que a regra maior, o princípio maior para chegar ao casamento é o amor. Eu não tenho dúvida que não seja. É o amor. Mas eu nunca vou deixar de me perguntar e indagar. Se é o amor, o princípio maior que rege um casamento, que levam as pessoas até chegar ao casamento, por que ouvimos e vemos hoje em dia pessoas que em rede social fizeram 1001 declarações dizendo que ali era o tesouro, ali era a rainha ou o príncipe, e depois acabou em nada. Simplesmente um entregou para o outro uma carta de divórcio, que é triste, muito triste isso. É simples, é porque o princípio, até o amor, precisa seguir as regras. Até o amor precisa seguir os princípios que regem uma boa conduta em um casamento. E qual um dos princípios? Um dos princípios se chama a palavra respeito. Respeito. Grava esta palavra. E nós temos aqui uma passagem bíblica no livro de Esther, capítulo 1, o versículo de número 11. O que é que estava acontecendo neste capítulo todo? Nós temos ali uma grande festa, bebidas e a falta do bom senso. Provérbios diz para a gente não se deixar ser dominado pela bebida, pelo vinho. Porque uma vez que o homem ou a mulher é dominado pelo vinho, dá-se ao vinho, dá-se à bebida, pode ter certeza que vai tomar atitudes inadequadas e vai ter consequência. E nesse relato de capítulo 1 do livro de Esther, o rei, não estou falando de qualquer personagem, o rei Xerxes, ele estava embriagado. E uma vez que ele estava embriagado, ele esqueceu de um princípio muito forte no casamento, que é o respeito pela esposa. Em Provérbios nos diz o seguinte, que a mulher virtuosa, a esposa virtuosa, ela é como uma coroa para o marido. Olha que coisa profunda, olha que expressão maravilhosa. A mulher virtuosa é como uma coroa para o seu esposo. Em outras palavras, é uma gratidão, é coisa maravilhosa, é coisa para ser valorizada, é coisa para ser cuidada da melhor maneira possível. E o rei em questão, esse princípio, conhecendo ele ou não, mas esse princípio rege qualquer casamento. Valorizar, respeitar, considerar a esposa, ou vice-versa. A esposa também considerar o esposo. E uma vez que esse princípio talvez não fazia parte da vida dele, ele quis expor a esposa dele. Ele mandou que chamasse ela e colocasse uma coroa na cabeça dela, e como que seminua, ela simplesmente dançasse para os convidados. Você consegue imaginar o que o vinho é capaz de fazer na vida de um homem? Como um homem dado ao vinho, ele pode tomar atitudes que eu nem vou dizer que é uma atitude infantil, mas atitudes indecentes. Aonde que uma pessoa em sã consciência vai querer expor a esposa para dançar seminua aos convidados? Não se faz uma coisa dessa. A partir daquele momento, o princípio foi quebrado do respeito. É preciso manter o respeito. Eu amo ela como no que essa conversa que matou porque amava, bateu porque amava,
fez tanta coisa porque amava, mas tanta coisa que prejudicou, até tirou a vida da companheira ou vice-versa. Que tipo de amor é este? Porque quando o amor ele segue os princípios, não será abalado, não vai ser desfeito de forma alguma, vão suportar junto, porque o respeito vai caminhar do lado do amor. Isto é profundo. Agora, uma vez que esse princípio é quebrado, aí, querido, vai atrair para o casamento problemas e problemas muito sérios. E um desses problemas que trouxe é que a rainha Vasti rejeitou ser colocada como objeto de uso e de gracejo para homens, então ela foi destronada. A lição que eu quero passar aqui para os casais é uma lição bem séria e muito profunda. Que você possa olhar para a sua esposa não como um troféu, não como uma peça valiosa que está numa vitrine para ser admirada por outras pessoas. Que você não coloque a sua esposa num patamar de desrespeito. Que você não exponha a integridade da sua companheira, ou que a companheira não venha expor a integridade do seu companheiro. Porque quando isto acontece, pode ter certeza que os princípios de um bom relacionamento estão sendo quebrados, estão sendo rompidos, estão sendo desfeitos. E uma vez que isto acontece, esquece, dificilmente vai se consertar. Agora, uma coisa que me chama a atenção, que eu andei meditando muito, pensando, eu não sei quanto tempo o rei ele era casado com essa rainha. Mas se ele era casado com ela há tempo, será que ele não tomou conhecimento que ele tinha uma mulher de princípio na vida dele? Será que ele não tomou conhecimento que a esposa dele não era qualquer tipo de mulher? Será que ele não tinha conhecimento que a atitude dele ia ser contrariada? Porque é impossível. Isso que às vezes eu fico pensando de alguns casais, tanto do homem quanto da mulher. Se você é casado há 10 anos, 5 anos, que seja, você deve ter um conhecimento do caráter, da natureza que a sua esposa, o seu esposo tem. Impossível conviver com uma pessoa e não ter conhecimento da forma que ele pensa ou age. Então esse rei, ele devia saber que a esposa dele não era qualquer tipo de mulher. Ela era uma mulher virtuosa, era uma mulher de princípio. Eu acredito que muitas coisas no casamento ocorrem simplesmente por esta ação. Como é que você conhece a esposa que tem? Conhece o esposo que tem? E às vezes abrem brecha para uma atitude que vai causar um dano muito grande. Você conhece a esposa que tem? Conhece o esposo que tem? Se conhece, então não exponha a pessoa dele à prova, porque vai dar coisa errada. Foi o que esse rei aqui fez. Ele sabia a esposa que tinha. Ele sabia a conduta, o caráter daquela mulher. Ou eu quero acreditar que também você que estará ouvindo esta palavra, este vídeo, eu quero acreditar, querido, olhe para a sua esposa, valorize as qualidades. Porque nesses dias que estamos vivendo de tantos desacordos, de tantos divórcios, de tantas traições, foi feita uma pesquisa que o Brasil tem mais de 50% de divórcios e traições em todo o Brasil, todo ano. Você sabe fazer ideia do que é isso? É muita coisa para pôr na ponta da caneta. Traições e mais traições. Adultérios e mais adultérios. E quando vai tomar forma o conhecimento, simplesmente porque não levaram a sério a palavra princípio dentro de um casamento. Leve a sério. Fica bem claro que não são as pessoas de fora
Não é meu pai, minha mãe, não são meus amigos, não é a igreja, não é qualquer entidade educativa que vai me moldar no relacionamento. É a atitude minha e a atitude da minha esposa, ou seja, é o casal em si que está convivendo dia após dia, que tem que passar a entender os princípios um do outro. Porque hoje tudo que você vai comprar vem ditando ali as regras de funcionamento de montagem. Na verdade, você vai comprar uma geladeira, já vem lá escrito lá como montar as regras, como usar, como funcionar. Mas você pode procurar que você não vai encontrar. Como você vai montar um dia seguinte. Você não vai encontrar regras como você vai montar as 24 horas do novo dia, mas tem princípio que você pode seguir para que dê tudo certo até o final do dia. Até o final do dia vai dar tudo certo. Então, esta palavra é: não exponha. A esposa que você tem não é, vou repetir, não é um troféu para ficar sendo exposta. E quando eu digo ser exposta, não me refiro só ao corpo físico. Não me refiro só à nudez ou coisa e tal. Eu me refiro a expor a esposa, expor o esposo ao ridículo. Quando você, num diálogo entre família, começa a falar mal do seu companheiro ou da sua companheira, você está expondo a sua companheira ou o seu companheiro. Quando você, mulher, em particular, com outras mulheres, começa a expor a particularidade sua e do seu marido, você está expondo a pessoa que Deus te deu, o que você conquistou para outras pessoas. E vice-versa. Expor a pessoa não é só no corpo físico, mas também no emocional, também na vida sentimental. Cuidado, tome cuidado, mas tome muito cuidado, porque depois o rei se arrependeu. Ele se arrependeu, mas quando veio o arrependimento, a razão, aí já estava aberta a lacuna. Porque tem palavras que você fala hoje, pede desculpa amanhã, mas a lacuna ficou aberta para o resto da vida. Então tome cuidado, para que amanhã você não venha se arrepender de ter perdido uma coroa que Deus colocou na sua vida. E a coroa que eu falo não é idade, é como está lá em Provérbios, uma mulher virtuosa, uma mulher que vai lhe propor anos e anos de muita paz e de muita felicidade. Esta é a palavra, e a palavra é um casamento com princípios. Pode até passar por circunstância, mas ele nunca vai se romper se depender de ambos seguir esses princípios.